Bom, gente, voltamos nós aqui para mais uma aula de processo penal. Vamos dar sequência à nossa matéria nulidades. Vamos falar aí novamente a respeito de nulidades. Já falamos que nulidade, o tema nulidade, na verdade, nulidade é um vício processual. É um vício processual, como também são vícios processuais a irregularidade. Nós temos duas modalidades de nulidade. Nós temos nulidade relativa, nulidade absoluta, irregularidade e inexistência de ato inexistente. Vimos que a nulidade relativa, ela diz respeito às normas processuais desrespeitadas que redundam em nulidade relativa, elas são estabelecidas no interesse das partes. As nulidades absolutas, nas nulidades absolutas, as normas desobedecidas, as normas procedimentais desobedecidas, são normas de interesse público, o interesse na prestação do serviço que prepondera, a desrespeito a normas constitucionais. Nas irregularidades, nós falamos que são meras formalidades desrespeitadas. E na inexistência, a discordância com a norma processual que regulamenta o ato é tamanha que o ato sequer é considerado como existente, o ato processual. Vamos iniciar aqui agora falando de princípios básicos das nulidades. Os princípios a gente extrai ele dos artigos lá que regulamentam o tema. Estão lá nos artigos que regulamentam o tema. Princípio deles, o primeiro deles, princípio do prejuízo. Princípio do prejuízo. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Deixa eu achar o Código de Processo Penal aqui, artigo 563. Vamos lá. Artigo 563. Aqui. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 563. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Esse princípio do prejuízo, é importante dizer que esse princípio do prejuízo, que está aí previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, ele se aplica às nulidades relativas. Nas nulidades relativas, se faz necessário haver a demonstração do prejuízo para que a nulidade seja declarada. A nulidade do ato seja declarada. Se faz necessário a parte prejudicada demonstrar o prejuízo que lhe ocasionou. Então, esse princípio do prejuízo, essa regra do 563, ela se aplica às nulidades relativas. Por quê? Porque na nulidade absoluta, no desrespeito à norma processual constitucional, o prejuízo ele é presumido, não há necessidade de demonstração. Beleza? Princípio da instrumentalidade das formas ou economia processual. Princípio da instrumentalidade das formas ou economia processual. Artigo 566. Vamos lá no 566. Não será declarada a nulidade do ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Para que se fale em
para que se fale em nulidade, gente, nós precisamos, primeiramente, do prejuízo, né? Antes de mais nada, nós precisamos de desrespeito à norma processual, nós precisamos que desse desrespeito redunde em prejuízo, sabendo que na nulidade absoluta o prejuízo ele é presumido, na nulidade relativa se faz necessário demonstrar o prejuízo. E, além disso, nós não podemos esquecer que o estabelecimento de formas para a realização dos atos, a regulamentação, como eu disse, de atos processuais, é só para nós termos um padrão. É para nós termos um padrão, para nós não termos balbúrdia, para nós não termos realização de um determinado ato processual em uma comarca de uma forma, em outra de outra, em outra de outra. Nós precisamos de uniformidade, até mesmo para termos segurança jurídica. Pois bem, o que o princípio da instrumentalidade das formas estabelece é o seguinte, conforme consta no 566, é que para que haja a declaração da nulidade do ato processual, não é qualquer desrespeito. Ainda que nós tenhamos um ato executado da maneira diversa da que deveria ter sido. Por exemplo, vamos falar de citação. Se a pessoa foi citada, se a pessoa ou não foi citada, ou se a pessoa foi citada de maneira errada, de maneira diferente da que deveria ter sido, por forma diferente da que deveria ter sido, desobedecendo norma processual na forma da citação. Se a pessoa está sendo processada e ela não foi citada, ou foi citada de forma diferente da que é prevista em lei, mas se ainda assim ela compareceu em juízo, tomou ciência da acusação e não compareceu ali simplesmente para alegar a ausência de citação ou para alegar o desrespeito à norma processual na forma pela qual ela foi citada, se ela compareceu ali e tomou ciência, porque o propósito da citação é exatamente esse, né? É você ser cientificado de que você está sendo processado. Se ela tomou ciência, por mais que o ato não tenha sido feito, ou não tenha sido feito da forma estabelecida em lei, em razão do princípio da economia processual ou da instrumentalidade da forma, por mais que nós tenhamos o desrespeito a uma norma processual, ainda assim essa norma é considerada como, esse ato vai ser considerado como válido porque se atingiu o propósito por outros meios. Daí que se fala em economia processual. Se a pessoa tomou ciência de que ela está sendo processada, se foi obedecido, apesar de não ter sido obedecida a forma correta de citação, ela está sendo processada por ouvir dizer. É uma pessoa atuante no meio jurídico, a pessoa conhece vários advogados, ela, por ouvir dizer de alguém, você está sendo processado. Mas a pessoa não foi citada, ela comparece voluntariamente, vai em juízo. E em juízo, na Secretaria do Fórum, ela toma ciência, não, de fato, tem uma ação contra você. Nesse exato momento, por mais que a citação, o início do processo, ele se deu, se nós ainda não tivermos a tramitação processual, óbvio, nós estamos falando ali do processo do seu início. Se ela tomou ciência formalmente, ainda que em desobediência à forma pela qual a citação é regulamentada, em razão do princípio da economia processual ou da instrumentalidade das formas, a ausência da citação não invalida o processo. A ausência da obediência às normas para citação não invalida o processo. O processo tem sequência normalmente. Princípio da causalidade ou sequencialidade. Princípio da causalidade ou sequencialidade. Artigo 573, parágrafo 1º.
Artigo 573, parágrafo 1º. Vamos lá. Artigo 573. Aqui. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Disse que a nulidade dos atos postulatórios, e a citação é um ato postulatório, a nulidade dos atos postulatórios conduzem à nulidade dos que lhes são consequentes, daqueles que lhe vêm na sequência. Por exemplo, o que quer isso dizer? Suponhamos que a pessoa que está sendo, uma pessoa esteja sendo processada, o réu está sendo processado, porém ele não foi citado ou não foi citado na forma devida. A ausência de citação é nulidade absoluta. Todos os atos que estão na sequência, por mais que esses atos possam ser realizados em obediência a todas as normas processuais, vamos pensar numa audiência de instrução e julgamento em que se obedeceu prazos, foi obedecida a sequência correta de oitiva, de elaboração de perguntas, foram obedecidas normas referentes à produção de prova documental, de produção à prova pericial. Apesar de terem sido obedecidas todas as regulamentações, a circunstância da ausência da citação, que é uma nulidade absoluta, logo é um ato postulatório, é um ato de início do processo, nulidade absoluta, ela conduz à nulidade de todos os atos que lhes estão na sequência. Por isso que se fala em princípio da causalidade ou sequencialidade. Princípio da causalidade ou sequencialidade. Artigo 571, parágrafo 1º. Vamos mais uma vez a ele aqui, só para reafirmarmos. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Tranquilo? Princípio do interesse. 565, segunda parte do Código de Processo Penal. Princípio do interesse. Vamos a ele. Quando a gente está falando de princípio do interesse, nós estamos falando de nulidades relativas. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha... Deixa eu ver. É isso mesmo, segunda parte. Ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Mais uma vez, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que houver dado causa, ou para a qual tenha concorrido, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Olha só, gente. O que quer dizer este princípio do interesse? Vamos pensar naquele primeiro exemplo que nós demos, da necessidade de se dar ciência à parte contrária, da juntada de documentos depois da pronúncia e antes da sessão do júri. A juntada tem que ser, no máximo, até 3 dias úteis antes da sessão e tem que ser dada ciência à parte contrária. Pois bem, suponhamos que não tenha sido dada ciência à parte contrária. Não se trata de uma nulidade relativa. Se se trata de uma nulidade relativa, a norma é estabelecida no interesse da parte. No nosso exemplo dado, vamos dar um exemplo que quem juntou o documento foi a acusação, foi o Ministério Público. Não foi dada ciência à parte contrária. O que nos diz o
artigo 565, segunda parte. Ele está dizendo que para que seja arguída a nulidade, quem tem que arguir a nulidade, só pode arguir a nulidade, o princípio do interesse, consta da parte final do artigo. Você só pode arguir a nulidade a parte que a não observância da norma prejudique. Se foi eu a acusação que fiz a juntada do documento, se a não ciência, a parte contrária à defesa dessa juntada me prejudica? Não me prejudica. Se não me prejudica, eu não posso provocar o juiz para que ele declare essa nulidade. Eu não posso provocar o juiz. Quem tem que prejudicar, quando nós estamos diante de nulidades relativas, quem tem que prejudicar o juiz para a decretação da nulidade do ato é a parte prejudicada, somente o prejudicado. Princípio da convalidação. O princípio da convalidação, ele está diretamente relacionado à nulidade relativa também. Nulidade relativa também. Vamos lá. Artigo 572, inciso 1. Artigo 572, inciso 1. 572, inciso 1. Aqui. As nulidades previstas nos incisos, as nulidades previstas no 564, 3, D e E, segunda parte, G e H e 4 do artigo 564, né? Mais uma vez, as nulidades previstas no artigo 564, nós vamos falar dela. 3, D e E, segunda parte, G e H e inciso 4, considera-se sanada. Inciso 1, se não forem arguídas em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior. Se não forem arguídas em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior. O princípio da convalidação, ele se refere exatamente àquela circunstância de que nós já falamos, que nas nulidades relativas, se a parte contrária, se a parte prejudicada, não é a parte contrária, se a parte prejudicada com a desobediência da norma processual, se a parte prejudicada, se ela não alegar a nulidade no primeiro momento em que lhe couber falar, após a realização do ato, ou a ausência do ato, porque a nulidade pode ser tanto a realização de um ato em desconformidade com a norma processual, quanto também pode ser a não realização de um ato estabelecido, previsto na norma processual. Nós podemos ter a realização em desconformidade, como também podemos ter a não realização. E todas as duas podem constituir nulidades absolutas ou relativas, mas falemos de nulidade relativa porque estamos falando de princípio da convalidação. Após a realização deste ato com desobediência à norma processual ou após a ausência da realização do ato, após a realização, portanto, após a configuração da nulidade relativa, na primeira oportunidade em que competir a parte prejudicada falar no processo, ela deve alegar essa nulidade, sob pena do ato se convalidar. O que é convalidar? Um ato que antes era nulo, agora passa a ter validade. Princípio da convalidação. Este é um princípio que existe para os atos, existe quando nós estamos diante de nulidades relativas. Existe quando nós estamos diante de nulidades relativas. Princípio da não preclusão ou do pronunciamento ex officio. Pronunciamento ex officio.
princípio da não preclusão ou do pronunciamento ex officio. Aqui, esse princípio ele já se relaciona às nulidades absolutas. Enquanto as nulidades relativas se convalidam se não forem alegadas em momento oportuno, as nulidades absolutas elas não se convalidam. Elas não se convalidam por serem nulidades, por serem desrespeito a normas processuais constitucionais e por serem normas estabelecidas no interesse público, no interesse da prestação jurisdicional. A não preclusão redunda no fato de que a parte prejudicada, né, o prejuízo ele é presumido, mas não quer dizer que ele não exista efetivamente, né? Ele, por mais que a lei presuma a sua existência, a Constituição presuma a sua existência, mas ele pode sim ser demonstrado objetivamente, pode ser provado, por mais que não se faça necessário prová-lo para que a nulidade seja decretada. Mas o importante dizer aqui, quando se está falando em princípio da não preclusão, é que, neste caso, tanto a parte prejudicada poderá alegá-lo em momento posterior àquele primeiro. Vamos voltar do começo para ficar bem clarinho. Ocorreu o ato constitutivo de nulidade absoluta. Como não se opera a preclusão, a pessoa pode alegar e pleitear a decretação da nulidade tanto na primeira oportunidade que lhe couber falar, quanto em oportunidades seguintes, se estivermos falando de nulidade absoluta. Da mesma forma, por se tratar de nulidade absoluta, nós temos a possibilidade de que o juiz de direito, que ele reconheça essa nulidade independentemente de provocação de qualquer das partes. Independentemente de provocação de qualquer das partes. A esse respeito, é importante a gente falar da súmula 160 do STF. Deixa eu achá-la aqui. Súmula 160 do STF. Aqui. Nós temos uma exceção, nós temos uma única exceção a essa possibilidade de reconhecimento ex officio de uma nulidade absoluta. Nós temos uma única exceção a essa possibilidade de reconhecimento ex officio de nulidade absoluta. E essa exceção está prevista lá na súmula 160 do STF. Como consta da súmula? Consta da súmula: é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos do recurso ex officio. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída em recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso ex officio. Olha só, o tribunal ele tem liberdade, o judiciário, né, vamos falar judiciário. O judiciário ele tem liberdade para reconhecer uma nulidade ex officio? Tem. Ele tem liberdade para reconhecer ex officio uma nulidade, desde que se trate de uma nulidade absoluta. Desde que se trate de uma nulidade absoluta. Qual é a exceção, como eu disse para vocês? Se nós estivermos com o processo em segunda instância, e em segunda instância o tribunal vislumbrou uma nulidade absoluta que não foi uma nulidade absoluta, que prejudica o réu,
uma nulidade absoluta que, se reconhecida, vai prejudicar o réu. Uma nulidade absoluta que, se reconhecida, vai prejudicar o réu. Suponhamos que essa nulidade, esse prejuízo, essa nulidade, se ela não tiver sido alegada no recurso interposto pela acusação, o tribunal de ofício não pode reconhecer essa nulidade em prejuízo do réu. O tribunal de ofício não pode reconhecer essa nulidade. Quer ver? Vamos pensar aqui numa nulidade absoluta. Tá, vamos pensar numa nulidade absoluta. Vamos falar de ausência. Tá. Vamos falar de ausência de defesa. Vamos falar nem da defesa capenga, não. Vamos falar da ausência de defesa. Ainda que a pessoa estivesse acompanhado por um advogado, né? Formalmente existia um advogado acompanhando. Porém, a desídia do advogado foi tamanha, que ele, efetivamente, a pessoa, ela não tinha defesa, o réu. Suponhamos que, apesar dela não ter defesa, vou pensar um exemplo aqui bem louco, mas para ficar claro. Suponhamos que, apesar dela não ter defesa, ela foi absolvida. Ela foi absolvida no mérito. A acusação recorreu. Rebatendo no mérito, né, óbvio, trazendo questões de mérito referente a provas, alegações, provas, fez referência às provas, dando uma interpretação diferente da dada pelo juiz que absolveu no mérito, recorreu pedindo a condenação. O juiz de primeira instância, ele poderia ter decretado que o réu estava indefeso e, em função disso, ter absolvido. Correto? Só que não fez, ele absolveu no mérito. Essa nulidade, ela não pode ser reconhecida pelo tribunal de maneira automática. O tribunal não pode reconhecer essa nulidade. Por quê? Porque, reconhecendo essa nulidade, ela vai ser em prejuízo do réu, porque ele já teve uma absolvição de primeira instância. Se ele reconhecer essa nulidade, nós vamos ter um reinício do processo. A demanda vai ser novamente submetida ao judiciário. Então, para que nós não tenhamos essa situação, essa nulidade, que, se reconhecida, vai ser em prejuízo do réu, ela não pode ser reconhecida de ofício. Então, em segunda instância, o tribunal nunca pode reconhecer uma nulidade, em prejuízo do réu que não tenha sido alegada pela acusação no recurso que ela interpôs. Você vai poder, professor? Como? Em benefício do réu vai poder ser reconhecido? Em benefício pode, não pode em prejuízo. Entendi. Não pode em prejuízo. Suponhamos que a pessoa houvesse sido não absolvida, que a pessoa houvesse sido condenada. Se a pessoa tivesse sido condenada, o tribunal poderia decretar a nulidade do processo lá desde o princípio, para que a pessoa fosse novamente submetida à apreciação. A questão fosse novamente submetida à apreciação. Vamos lá. Princípio da não preclusão do pronunciamento ex officio, isso no 160. Nulidades em espécie, gente. Nulidades em espécie.
O código, ele traz algumas nulidades, como nós dissemos, nós temos nulidades absolutas, que são desrespeitos a normas constitucionais, e como nós muito bem sabemos, normas processuais constitucionais, como normas constitucionais como um todo, elas são muito plasmas, elas não são palpáveis, né? Devido processo legal, juiz natural, contraditório, ampla defesa. Então, nós temos ali uma previsão de princípios, mas além desses princípios aos quais nós podemos recorrer para tentar a decretação de uma nulidade absoluta ou relativa em um processo, nós temos dispositivos legais no artigo 564 do Código Processo Penal, que ele traz situações em que a própria lei prevê como sendo situações que caracterizam nulidades. Olha lá, artigo 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 1. Por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Competência no processo penal, vocês já estudaram. Aqui basta dizer para vocês o seguinte, que no que diz respeito à competência, se a incompetência for territorial, a nulidade é relativa. Se a incompetência for territorial, a nulidade é relativa. O que quer dizer? Sujeita à preclusão. Se não for alegado em momento oportuno, é sujeito à preclusão. Beleza? Já suspeição e suborno, não. Suspeição, suborno e impedimento são nulidades absolutas. Incompetência, nulidade vai depender se for incompetência hierárquica, se for incompetência em razão da matéria. São incompetências, são nulidades absolutas. Porém, se nós estivermos diante de incompetência territorial apenas, trata-se de uma nulidade relativa, portanto, sujeita à preclusão. Não pode ser reconhecido de ofício. 2. Por ilegitimidade de parte. Ilegitimidade de parte. Aqui, gente, também nós temos que desdobrar essa nulidade. Nós sabemos que existe legitimidade para a causa e legitimidade para o processo. Legitimidade para a causa e legitimidade para o processo. A legitimidade para o processo, ou chamada ad processo, ela diz respeito à capacidade postulatória. Se nós estivermos diante de uma ilegitimidade para o processo, ou ad processo, se estivermos diante de uma ilegitimidade postulatória, por exemplo, se nós estivermos diante de uma vítima de um crime de ação penal, crime de ação penal privada, que propõe a queixa sem se valer de profissional habilitado. Ela não tem capacidade postulatória. Nós estamos diante de uma nulidade relativa. Quando nós estamos diante de ilegitimidade postulatória, como no exemplo dado, uma pessoa que esteja propondo uma ação penal privada sem se valer de advogado, assinando por ela mesma, nós estamos diante de uma ilegitimidade postulatória. A nulidade é relativa. Ela pode se convalidar. O profissional do direito, o advogado, ele pode se habilitar no processo e nós não vamos ter a nulidade. Se, porém, nós estivermos falando de ilegitimidade de causa, ilegitimidade chamada ilegitimidade ad causa, por exemplo, o Ministério Público propondo uma ação penal pública num crime que é de ação penal privada,
Ou o contrário, se estivermos a propositura de uma ação penal privada em um crime de ação penal pública, onde não tenha ocorrido ainda aquele transcurso do prazo para que a ação possa ser subsidiária da pública. Se nós tivermos a propositura de uma ação penal pública, onde cabe privada, ou tivermos a propositura de uma ação penal privada, onde cabe pública, nós vamos estar diante de uma ilegitimidade para a causa, ilegitimidade para a causa, ou ad causam, fala, legitimidade ad causa, ilegitimidade para a causa. Neste caso, a nulidade não é relativa, neste caso, a nulidade é absoluta, não se convalida. Tranquilo? Incompetência, então, se subdivide em nulidade absoluta e nulidade relativa. Ilegitimidade, como dito, se for para o processo, nulidade relativa. Se for para ser parte, né? Se for para ser parte, legitimidade ad causa. Legitimidade ad causa é nulidade absoluta. E o inciso 3 do 564, ele traz uma série de situações, em que nós temos nulidades, algumas relativas, algumas absolutas. Algumas relativas, algumas absolutas. 564. Ele traz uma série de situações. Traz uma série de situações. Vou ler aqui para vocês rapidinho, e aí vocês só tomam nota do que é absoluto e do que é relativo. Por falta das fórmulas ou dos seguintes termos, ou seja, caso o termo não seja realizado ou caso o termo não seja realizado da forma prevista em lei. Por falta de denúncia ou queixa e a representação dos termos nos processos e contravenções penais, a portaria ou auto de prisão em flagrante, o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, a nomeação de defensor ao réu presente, que não tiver ou ausente, e o curador de menor de 21 anos, a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública, a citação do réu para ver se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa, a sentença de pronúncio, libelo e a entrega da respectiva cópia como rol de testemunhas nos processos do Tribunal do Júri, a intimação do réu para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri quando a lei não permitiu o julgamento à revelia, a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade na forma estabelecida em lei, a presença de pelo menos 15 jurados para a constituição do júri, o sorteio dos jurados do Conselho de Sentença em número legal e sua incomunicabilidade, os quesitos e as respectivas respostas, a acusação e a defesa na sessão de julgamento, a sentença, o recurso de ofício em casos em que a lei o tenha estabelecido, a intimação às condições estabelecidas em lei, nas condições estabelecidas em lei, para a ciência das sentenças e dos despachos de que caiba recurso, no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, né, o quórum legal para julgamento. Então, vejam vocês, o inciso 3 ele traz uma série de situações em que nós temos nulidades. No inciso 3 ele fala de uma série de situações cujas ausências dos atos ou realização dos atos em desconformidade com o que está previsto em lei podem gerar nulidade absoluta ou relativa. Como eu disse para vocês, para algumas situações, o juiz ou o tribunal que decreta a nulidade, ele simplesmente se vale da previsão constitucional,
Em outras, ele já tem a previsão expressa, ele vale da previsão constitucional ou de jurisprudência. Em outras, ele tem a previsão expressa em lei de situação que constitui nulidade absoluta ou relativa. A situação, ela não é clara e evidente, não, mas é importante dizer, digo que não é clara e evidente porque a situação vai dizer muito se o caso é de nulidade absoluta ou relativa. Porém, existe alguma certeza quanto a algumas situações que, via de regra, constituem, deixa eu só localizar aqui, via de regra constituem situação de nulidade relativa, nulidade absoluta, isso. Se vocês quiserem tomar nota aí, por favor, conforme eu havia dito para vocês, no inciso 1, nós temos incompetência, suspeição e suborno do juiz. Suspeição e suborno sempre é nulidade absoluta. Incompetência. Se a incompetência for territorial, é nulidade relativa. Se a incompetência for de qualquer outra categoria, é nulidade absoluta. No que diz respeito às... Deixa eu localizar aqui um momentinho. No que diz respeito ao inciso 2, quando fala de... O inciso 2 fala de ilegitimidade de parte. Se a ilegitimidade for processual, como disse a vocês, se uma pessoa propõe uma ação penal privada por ela mesma, sem assistência de advogado, por exemplo, se a ilegitimidade for processual, nós estamos diante de nulidade relativa. Se a ilegitimidade for ilegitimidade de causa, como o Ministério Público propõe uma ação penal privada ou a vítima propõe uma ação penal pública, não sendo o caso de subsidiária da pública, nós vamos estar diante de nulidade absoluta. E no caso do inciso 3? No caso do inciso 3, nós que tem esse monte de alínea, se vocês quiserem tomar nota aí, são absolutas. As alíneas A, B e C, A, B, C, E, a linha F, I, J, K, L, M, N, O e P. Mais uma vez, para quem quiser tomar nota aí, são absolutas, são nulidades absolutas. As previstas nas alíneas do inciso 3, do 564, nas alíneas A, B, C, E, F, I, J, K, L, M, N, O e P. Essas nulidades são todas nulidades absolutas. Todas as demais nulidades são nulidades relativas. Todas as demais constantes aí do inciso 3 são nulidades relativas. Então, não podem ser decretadas de ofício, são sujeitas à preclusão. Todas aquelas consequências que nós já falamos. O artigo 564, ele ainda traz os incisos 4 e 5. O 4 fala por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Neste caso, é nulidade absoluta também.
em decorrência de decisão carente de fundamentação. Aqui também nós temos nulidade absoluta. Tranquilo? Ok. Momento para arguição das nulidades relativas, gente. Como a gente já falou, nulidade relativa ela é sujeita à preclusão. Sendo sujeita à preclusão, ela tem que ser alegada em momento próprio, sob pena do ato se convalidar. Nulidade relativa, se não for alegada em momento apropriado. E qual é esse momento? É o momento que, imediatamente após o ato em que caiba a parte prejudicada falar nos autos, se ele não for alegado em momento oportuno, o ato se convalida. E quando é o momento oportuno para alegação, para arguição das nulidades relativas? Quem regulamenta isso é o artigo 571 do Código de Processo Penal. Artigo 571. As nulidades deverão ser arguídas. Inciso 1. As da instrução criminal dos processos de competência do júri, nos prazos a que se refere o artigo 406. As da instrução criminal dos processos de competência do júri, no prazo a que se refere o artigo 406. Vamos lá no 406. Vamos lá no artigo 406. Aqui. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação. Não, nós tivemos as da instrução criminal dos processos de competência do júri no prazo a que se refere ao artigo 406. Aí só um pouquinho, gente, tem alguma coisa errada aqui. O código deve ter tido alteração. Ah, não, é isso mesmo, é isso mesmo. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. O prazo previsto no caput desse artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou comparecimento em juízo do acusado ou do defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. As irregularidades, então, as da instrução do processo de competência do júri, nos prazos a que se refere o artigo 406. Então, o acusado, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo no interesse da defesa, oferecer documentos, justificações, especificar provas pretendidas, enrolar testemunhas até o número de 8, qualificando-as e requerendo a intimação quando necessário. Então, neste primeiro momento processual, já fecha aí o parágrafo 3º do artigo 406, as irregularidades observadas neste primeiro momento aí de propositura da ação, a ação foi proposta e foi aberto vista ao acusado, ele foi citado, né? No primeiro momento ele é citado, ele foi citado do processo, foi citado sendo informado de que há um processo de crime doloso contra a vida instaurado contra ele. Neste prazo estabelecido aí, neste prazo de 10 dias, ele deverá, apresentando a sua resposta, caso haja alguma nulidade, caso esteja presente alguma nulidade, esse é o momento para que ele a alegue. É nessa primeira oportunidade. Óbvio, a nulidade ocorrida dali para trás, porque nada impede que no curso do processo nós tenhamos outras nulidades. Aí um pouquinho, vamos voltar lá. Cinco, 7, 1.
571, 571. As de instrução criminal nos competências dos processos de competência do juiz singular e do processos especiais, salvos do capítulo 5 e 7 do título 2 deste livro, no prazo estabelecido no artigo 500. Vamos lá, no artigo 500. Vocês vejam que tudo fala do momento, do prazo em que se deve arguir a nulidade. Caso do artigo 500. Vamos lá no artigo 500. Gente. Artigo 500. Isso. É isso mesmo. Se refere. Os prazos a que se refere ao artigo 500. Aqui nós temos um problema. O Código de Processo Penal nosso, qual é o problema do Código de Processo Penal nosso? Ele tem alguns dispositivos que foram revogados. E não foram simplesmente revogados, não foram refeitos, não. Eles não foram alterados, né, porque ainda integram o código. Eles não foram alterados, eles foram simplesmente revogados. Inciso 2. As da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular, no prazo e dos processos especiais, no prazo a que se refere ao artigo 500. O artigo 500 é um desses artigos que está revogado. Porém, por analogia ao inciso 1, nós podemos entender que, se tratar daquela nulidade inicial, essa alegação ela tem que ser feita, da nulidade inicial, ela tem que ser feita no ato da resposta. A primeira resposta apresentada em analogia aí ao processo do júri é da mesmíssima forma. Quando da resposta, aquela primeira resposta que se dá, a pessoa é citada em razão do processo contra ela, na primeira oportunidade que cabe ela falar, naquela defesa preliminar, naquele momento ali, ela já apresenta, defesa inicial, ela já apresenta, caso esteja presente uma nulidade de qualquer natureza até aquele momento, esse é o momento de apresentá-la. Inciso 3. As do processo sumário, no prazo a que se refere ao artigo 537, ou se verificadas depois deste prazo, logo depois de aberta a audiência e apregoadas as partes. Vocês vejam que nós estamos tendo referências aqui a momentos distintos para procedimentos distintos. O inciso 1 se refere ao procedimento do júri, o inciso 2 se refere aos procedimentos, processo em geral, procedimento ordinário. O inciso 3 fala do sumário, e ele se refere ao artigo 537. Vamos lá no 537. Artigo 537. Da mesmíssima forma que o artigo, da mesmíssima forma que o artigo anterior, da mesmíssima forma que o artigo 500, artigo 537, também tivemos uma reformulação
ele inicialmente falava exatamente da manifestação primeira no processo. Então, é da mesmíssima forma. O que nós temos que saber aqui, gente? Ó, o que nós temos que saber aqui? O que interessa para fins de momento de alegação de nulidade relativa é, até mesmo considerando esses dispositivos do Código, fazendo referência a artigos todos revogados, o que interessa neste momento é as instruções. Vamos retomar o procedimento aqui, que dá para a gente entender. Vocês lembram o que nós dissemos? Você tem propositura da ação. Quando a ação é proposta pelo MP ou pela acusação, você tem a resposta, que é dada por meio da resposta inicial, aquela resposta inicial. Se a nulidade for anterior àquele momento, se a nulidade tiver ocorrido ali antes da resposta, é na resposta que é o momento de se arguir essa nulidade relativa. Suponhamos que a nulidade não tenha sido anterior a essa resposta inicial. A nulidade se deu no curso da instrução do processo, no curso da instrução do processo. Qual é o momento para fazer essa alegação? O momento para fazer é nas alegações finais. Vocês lembram que nós falamos que hoje, em razão do princípio da oralidade, ela é feita na audiência, ou o juiz pode autorizar para que ela seja feita por memoriais, a princípio na própria audiência, ou o juiz pode autorizar para que seja feito por memoriais. Se a nulidade tiver ocorrido entre a resposta inicial e a alegação final, ou seja, se ela tiver ocorrido durante a instrução processual, o momento para alegá-la, o momento para acuir essa nulidade, é quando das alegações finais, é ao final da instrução. Isso vale para procedimento de júri, isso vale para procedimento ordinário, isso vale para procedimento sumário. O que nós temos aqui no Código, nesse 571, é que ele faz referência a muitos artigos que já foram revogados. Então, a ideia que vocês têm que ter é essa, a ideia principal. O momento oportuno para a arguição das nulidades relativas é a primeira oportunidade que se manifesta após a ocorrência da nulidade. Basicamente, são esses os dois momentos, em especial se estivermos falando de defesa. Resposta inicial e alegações finais. Tranquilo? Lógico, se a nulidade ocorrer depois da decisão judicial, você alega essa nulidade no recurso. Depende do momento processual em que ocorre a nulidade relativa. Inciso 5, do 571. As ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoado às partes. Se a nulidade ocorreu, voltando lá ao procedimento do júri, lembra? Nós temos aquela primeira fase do sumário da culpa. O sumário da culpa se encerra com a sentença de pronúncia, e aí nós vamos para o júri. Se a nulidade tiver ocorrido após a sentença de pronúncia, vejam vocês que é exatamente isso que eu estou dizendo. Depende do momento da ocorrência da nulidade. Se a nulidade foi após a pronúncia, qual é o momento para alegá-la? Nulidade relativa. O momento para alegá-la é assim que forem apregoadas as partes no tribunal do júri. Ela vai ser alegada no plenário do júri, no primeiro momento em que couber a pessoa falar. Assim que forem apregoadas as partes, o advogado de defesa, né, o advogado ou o Ministério Público, eles alegam essa nulidade relativa que tenha surgido entre a pronúncia e a sessão do júri. Beleza? Inciso 6. Eu estou até com esses aqui em destaque. Agora eu estou
Agora estou compreendendo, porque eu estou, gente, como é que pode aprender isso? As que estão as que não foram tacitamente revogadas, né? Porque acaba que, como faz referência a artigos já expressamente revogados, esses incisos, e aí falando do 1, do 2, do 3 e do 4, eles estão tacitamente revogados, né? Inciso 7. Se verificada após a decisão de primeira instância, nas razões de recurso, ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes. Inciso 8, se for então depois da decisão de primeira instância, é aquilo que eu disse para vocês, vai ser onde? Vai ser no recurso. E 8, as de julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo após de ocorrerem. Então, vejam, gente, vamos voltar ao 571 para ficar bem claro para vocês, para não falar bobagem aqui. Que a gente não fale bobagem. Esse processo penal é complicado por conta disso. Olha lá, artigo 571. Em razão da revogação de artigos referidos nos incisos do 571, nós temos a revogação tácita do 571. Ele fala do momento para arguição de nulidade relativa. Nós temos a revogação tácita do inciso 1, do inciso 2, do inciso 3, do inciso 4 e do inciso 6. Ficam valendo no 571 os seguintes incisos: as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento no plenário do júri, porque depois de pronúncia o próximo ato é o tribunal do júri. Então vai ser no plenário do júri que ela vai ter que ser alegada, assim a nulidade, assim que apregoadas as partes. Inciso 7. Se verificadas após a decisão de primeira instância, dos processos normais, aí não mais do júri, dos crimes em geral, vai ter que ser nas razões de recurso. Se for verificada após a decisão de primeira instância, vai ser nas razões de recurso, ou se for realizar a sustentação oral no tribunal, também é possível que seja alegada a nulidade no plenário do tribunal. Inciso 8, quando a nulidade ocorrer no julgamento em plenário, ou em audiência e sessão de tribunal, quando a nulidade ocorrer no julgamento, neste caso, é no próprio julgamento, é no próprio plenário, em que elas devem ser alegadas. Afora essas situações específicas que não estão previstas no 571, nestes incisos aí que não foram revogados, tacitamente. Mais uma vez, o 8, mais uma vez, não foram revogados o 5, o 7 e o 8. E para as demais situações que não essas previstas expressamente, a regra é: a nulidade relativa tem que ser alegada na primeira oportunidade que couber falar no processo, após a ocorrência da nulidade, após o desrespeito do ato da norma processual. Na primeira oportunidade que couber falar no processo, essa nulidade tem que ser alegada. Agora deu para ficar mais ou menos claro, né? Uma confusão nesse 571 aí. Bom, gente, no que diz respeito à nulidade, o que a gente tinha que ver era isso. Nas próximas aulas, nós vamos iniciar falando de recurso. Vamos falar das várias espécies de recurso, vamos falar de mandado de segurança, vamos falar de habeas corpus, recurso especial, recurso extraordinário, recurso de apelação, recurso de distrito, vamos falar dos recursos. É o nosso próximo tema. E, por fim, eu estou deixando por fim para a gente falar sobre citação e intimação,
porque é uma matéria de menor importância. Ou talvez a gente pode ver até na próxima aula. Eu vou pensar direitinho. Como são questões absolutamente distintas, elas não se comunicam, uma não é prejuízo para a outra, eu vou ver de que forma nós vamos trabalhar. Tranquilo? Boa noite aí para todo mundo. Quarta-feira a gente conversa novamente.